Uma boa noite a todos vocês e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Em nome de Jesus Cristo, você pode ser muito abençoado. Aqui em Braslândia está fazendo um pouco de frio. Eu acho que essas duas últimas lives que eu fiz de blusa, né? Mas eu quero agora, neste momento, te pedir para você, desde já, compartilhe a live, desde já você mande essa live para alguém. Deus abençoe o Paulo Henrique, que está entrando agora. Todas as quintas-feiras nós fazemos um estudo bíblico de Gênesis, a partir das 21 horas. Então, hoje nós estamos aqui novamente, nós estamos fazendo estudo de Gênesis, nós estamos falando da história de Abraão, estamos fazendo um panorama para depois nós entrar mais profundo na história de Abraão, para que vocês e todos nós compreendamos melhor, ok? Então, o que acontece aqui, nós já estamos no capítulo 18 de Gênesis. Você pode acompanhar as lives, você pode olhar, todas elas estão sendo publicadas, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no meu canal no YouTube. Seja meus amigos no Facebook, seja meus amigos no Instagram e seja meus amigos ali no canal do YouTube, ok? Vai ficar aí na descrição do vídeo os links das redes sociais. Que Deus possa abençoar todos vocês, Compartilhe aí, quero te convidar para o nosso culto todos os domingos às 19h30, ali na quadra 8 Norte, lote 115, Braslândia. E todas as quartas-feiras, célula na minha casa, mudamos de endereço, continua na quadra 8, mas na casa 9, ok? Você é meu convidado especial, todas as quartas-feiras na célula. E todas as quintas-feiras também nós temos o nosso estudo bíblico, aqui nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Que Deus possa abençoar você, nós vamos orar e vamos iniciar o nosso estudo bíblico agora, ok? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, pedimos tua graça, Senhor, a revelação da palavra, que nós possamos compreender e entender mais de ti, ó Pai. Que Deus possa abençoar cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no capítulo 18, de Gênesis. No capítulo 18 de Gênesis, Deus promete o quê? Nós já estamos vindo falando sobre a vida de Abraão desde o capítulo 12. Desde lá, quando Deus disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Então, no capítulo 18, Deus promete que dentro de um ano, ele voltaria a Abraão, e dentro de um ano ele voltaria a Abraão, e daria a ele a um filho. Lembramos que Abraão, quando ele saiu, eu não estou enxergando quem está ali, mas Deus abençoe ali o Israel da Mixtupi, e o outro eu não estou enxergando, a visão aqui não está muito legal, quem é a outra pessoa, mas Deus te abençoe, a Jéssica, Deus abençoe todos vocês. Tem uma outra pessoa ali que não estou compreendendo quem é, mas Deus abençoe todos vocês. Do lado de cá, o Melk, meu primo, primo da minha esposa, meu primo, Deus te abençoe. Então, no capítulo 18, quando Abraão ele sai de Gênesis 12, quando ele sai, esse que fez um coraçãozinho agora aí, eu não tá dando. A Zenilda, Deus abençoe Zenilda, Andréia Carla também, a Zenilda, tá escuro aqui, Zenilda, não tá dando para te enxergar, mas Deus te abençoe aí, tá bom? Então, vamos lá. Desde lá de Gênesis 12, quando ele saiu da sua terra, da tua parentela, ele tinha 75 anos. Aqui em Gênesis 18, ele já está com 99 anos, Abraão já está com 99 anos. E Deus aparece mais uma vez para ele, e fala assim, olha, dentro de um ano, eu vou voltar até você, e você vai ter um filho gerado por você e por Sara. Porque até então eles não tinham filho. Ou seja,
Sara havia dado Agar, né, como sua esposa, como para que tenha a sua serva, para que tenha filho. Mas este não era o filho da promessa, esse não era o filho que viria o descendente, né, que viria Jesus Cristo. Né? Então o que acontece? Desde lá ele tinha 75 anos, até agora, capítulo 18, ele tem 99 anos, já existe aí 24 anos de espera. E às vezes nós pensamos assim, a minha bênção está demorando demais. Mas Abraão, ele é considerado, né, o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé, porque ele esperou com paciência, ele esperou, né, passou por momentos muito difíceis, até duvidou, Senhor, será que realmente, né, será que não é Eliezer, né, o meu herdeiro, né, o meu servo fiel? Falou, não, vai ser um filho gerado por você. Né? Então no capítulo 18, Deus volta a Abraão e anuncia para Abraão, dentro de um ano eu vou voltar até você, na próxima primavera eu vou voltar até você e você terá, né, um filho. Né? Então essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, que está lá em Gênesis, né? Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 18, versículo 10, que fala assim, né? Então disse, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filho. Né? Já havia passado a idade de ter filho. Por isso riu consigo mesmo quando pensou, depois de já estar velha, o meu senhor idoso, ainda terei eu prazer, né? Então veja o seguinte, Gilvanilde, Deus te abençoe, Kleberson, Deus te abençoe também. Né? Então aqui nos fala aqui, pessoal, depois de velha, já cessou o costume das mulheres. Sara já havia cessado o costume das mulheres, né? Eu já terei prazer, né? O meu senhor já velho. Então isso, traduzindo para nós agora, já não tinha mais relação sexual, já não tinha mais prazer em ter a relação sexual, Sara. Mas Deus, ele falou assim, não, vai ser de Sara, né? Vai ser de Sara a sua descendência. Ele falou, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar luz agora que eu sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá filhos. Né? Então, será que existe alguma coisa, né, impossível para o Senhor? Será que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe nada impossível. Né? Sara tinha 89 anos. 89 anos, já cessou a obrigação de mulher dela, né? Já havia cessado. Mas olha, há alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não, não existe nada impossível para Deus. Deus, ele pode vir e restaurar, né, todas as coisas e fazer o milagre. Né? No capítulo 18 ainda, né, além desse episódio de que fala de que Deus veio a Abraão mais uma vez e anunciou a ele o filho, nos fala ainda da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus aparece a Abraão nesse mesmo circunstância, você vai ter um filho na próxima primavera, né, voltarei até você e você terá um filho, né, e eu quero te avisar outra coisa, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Né? Houve o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra no capítulo 18. Mas o que acontece aqui no capítulo 18, né, que Deus anuncia, Deus precisa dar justificativa do que vai fazer com o homem. Deus não precisa dar justificativa, né? Porque Isaías 40:14 fala assim, com quem tomou ele conselho para lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Né? Então, Deus, ele é soberano, Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Né? Ele é o Criador. Em uma palavra ele faz, em uma palavra ele pode desfazer. Né?
Porque ele é o Criador, ele é o soberano de todas as coisas, né? Então, por que Deus ele veio e justificou Abraão? Olha, Abraão, eu quero te dizer, né, que daqui eu vou, né, e vou destruir Sodoma e Gomorra, né? Vai haver uma destruição aí de Sodoma e Gomorra, né? Por que ele fez isso? Ele não tem que dar justificativa do que faz, mas isso nos mostra o quê? A aliança que ele tinha com Abraão. Ele tinha uma aliança com Abraão muito grande, né? Ele falou: Abraão, eu tenho uma aliança. Ele fez uma aliança. Lá no capítulo anterior, onde nós lemos, né? Eles selaram essa aliança com a circuncisão, né? Selaram essa aliança com a circuncisão. E ele ali tinha uma aliança. E a Bíblia nos fala em Tiago 2, 23, que fala: e se cumpriu a escritura, o qual disse: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele era chamado o quê? Amigo de Deus. Ele era chamado amigo de Deus. Agora, imagina o nível de aliança, imagina o nível de confiança e de fidelidade que havia entre Abraão e Deus, né? Ao ponto de Deus falar assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra e eu preciso avisar Abraão, porque ele é meu amigo, e eu preciso destruir Sodoma e Gomorra, né? Então Deus não precisa dar justificativa dos seus atos para ninguém. Deus não precisa, porque ele é soberano. Mas a Abraão, ele chegou e deu a justificativa daquilo que iria fazer, né? Prosseguindo, né? Abraão, então, sabendo que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, ele intercede por essa cidade, pedindo a Deus que ele não destruísse Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aonde estava seu sobrinho? Ló. Você lembra lá atrás que quando eles se separaram, Ló, ele caminhou para as planícies, né? Pelas planícies, né? E rumo a Sodoma e Gomorra. E lá o texto fala assim, que os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante do Senhor. Então, para onde que ele caminhou? Para rumo de Sodoma e Gomorra. E ali ele foi, e aí ali ele ficou. Mas agora veio a destruição desta terra, né? E o que nos fala aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 22, vamos ler Gênesis 18, versículo 22, a seguir, que nos fala assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio, né? Então Deus faz a pergunta para Abraão, Abraão faz a pergunta para Deus: Deus, você vai exterminar o justo com o ímpio? Mas observando bem aqui, quando o Deus apareceu a Abraão, né, e falou assim: olha, dentro de um ano você vai ter um filho, né? Na próxima primavera você vai ter um filho. O que acontece? Veio Deus com 2 anjos. Apareceu 3 pessoas diante de Abraão. 3 seres espirituais, Deus e 2 anjos, né? E logo em seguida que Deus dá a notícia a Abraão: você vai ter um filho. Os 2 anjos, ele falou assim: agora também eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E vai, e os 2 anjos saem rumo a Sodoma e Gomorra, e fica ali Deus conversando com Abraão. Daí Abraão falou assim: Deus, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Você destruiria o justo junto com o ímpio, né? Falou: não, de jeito nenhum. Daí no versículo 24 fala: e se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Então Abraão faz uma pergunta para Deus: Deus, você vai destruir a cidade se ali tiver 50 justos? O que Deus fala para ele? Longe de ti, versículo 25, Gênesis 18. Longe de ti farei tal coisa: matará o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, né? Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então Deus fala assim: olha, longe de mim eu destruiria Sodoma e Gomorra se tivesse 50 justos. Eu não destruiria Sodoma e Gomorra. Então, se Deus falou assim: ó, eu não destruiria e vou destruir, é porque não tinha 50 justos, né? O linguajar aqui não está dizendo isso, né? No versículo 26,
Aí ele fala, respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor aos 50. Então Deus pouparia a cidade por amor aos 50, né? Não destruiria. Versículo 27 nos fala assim, mas Abraão tornou a falar, sei que já foi muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos, né? Se faltar 5 para completar os 50 justos, significa 44. Se houver 45, se houver 45 justos, você vai destruir, né? Daí qual é a resposta? Destruirás as cidades, destruirá a cidade por causa desses 5, ou seja, desses 5 a menos, 45. Daí disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. Então Deus falou assim, eu vou destruir. E se encontrar 45, eu não destruirei. Isso significa o quê? Significa o quê? Que não havia 45 justos, né, naquela cidade. Não existe 45 justos naquela cidade. Versículo 19 fala assim, e se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então, falou assim, ó, se houver 40 justos, não vou destruir. Se houver 40 justos, eu não vou destruir a cidade pelo amor aos 40 justos. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas perguntarei, permita-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali. Então Abraão de 50 já baixou para 30. Falou assim, olha, se houver 30, né? Se houver 30, né? De 50 baixou para 30, para 30. Ele fala mais uma vez, né? O que ele respondeu? Deixa eu achar onde está aqui. Versículo 30. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permite falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não destruirei. Versículo 31 fala, prosseguiu Abraão, agora que já foi tão ousado falar ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Né? De 30, de 50 já baixou para 20. Ele respondeu, por amor aos 20 não o destruirei. Então Abraão disse ainda, não ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Respondeu Abraão, por amor aos 10 não destruirei. Tenho acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Vamos entender aqui, né? Deus falou assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Né? Foi ali, justificou a destruição, algo que Deus não precisava fazer. Ele justificou a destruição de Sodoma e Gomorra para Abraão. Por que ele justificou? Por causa da aliança que ele tinha com ele. Por causa que ele era, o versículo Tiago nos fala, né? Tiago 2:23 fala, era amigo, considerado amigo de Deus. O nível de vínculo, o nível de amizade que ele tinha com Deus, de fidelidade com Deus. Então ele foi e justificou, olha Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, por ter o seu sobrinho ali, né, pergunta, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade se houver 50? Falou, não, nós destruirei. 45? Não. 30? Não. 20? Não. 10? Não. Então a cidade não tinha 10 justos. A cidade não tinha 10, simplesmente 10 justos. Em duas cidades, Sodoma e Gomorra, não tinha 10 pessoas que se considerassem justos. Só existia a família de Ló ali. A família de Ló, por amor a Ló, porque não sobrava nem a mulher e nem as duas filhas. Porque a mulher virou uma estátua de sal e as duas filhas dormiu com o próprio pai para se engravidar dele. Bebedou, né? Embebedou o seu próprio pai e dormiu com o próprio pai. Então na casa ali só existia uma pessoa justa, né? Só o próprio Ló. Por amor a Abraão, né? Por amor a Abraão, que talvez nem ele escaparia.
né? Então vamos para frente. Então Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque essa cidade era uma cidade completamente pervertida, né? Era uma cidade completamente cheia do pecado, cheia das coisas erradas que eles faziam. Lá atrás, quando Ló separa de seu tio Abraão, ele vai para as campinas do Jordão, rumo a Sodoma e Gomorra, como se a terra fosse um jardim, né? O jardim do Éden. A vista muito boa, mas lá dentro dela o próprio versículo nos fala, os homens daquela cidade eram grandes pecadores diante do Senhor. Os homens daquela cidade eram grandes pecadores diante do Senhor. Então eles eram grandes pecadores diante do Senhor. E a história nos fala, ou o texto nos fala, pelo menos 2 ou 3 tipos de pecados claros que havia ali, né? O que seria? O homossexualismo, né? O lesbitismo, a prostituição em geral, né? A prostituição em geral. E em algumas histórias, livro de história fala da zoofilia também, que é o sexo com animais, né? E todas essas coisas são abomináveis diante do Senhor, né? Todas as coisas era pecado contra o Senhor, né? Era errado, né? Muito abominável diante do Senhor. Então os 2 anjos cegaram lá em Sodoma e Gomorra, quando chegaram na casa de Ló, para avisar para Ló, para que Ló saísse da sua casa, porque Deus o iria destruir. No capítulo 19, no versículo 4, nos fala da seguinte forma: mas antes que se deitasse os homens daquela cidade, cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, guarda bem essa palavra, quanto os moços, quanto os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. Então veja o seguinte, não sobrava nenhum, do pequeno ao maior, do moço, do rapaz, do novo quanto o velho, né? Tinha a mesma mentalidade daquela prostituição, tinha aquela mesma mentalidade daquele erro, daquela coisa, daquele pecado ali, né? Eles tinham que do mais novo ao mais velho, do mais moço ao mais velho. Quando os homens, quando aqueles anjos chegaram dentro daquela cidade, toda aquela população veio diante deles, né? Veio diante deles para poder o quê? Deus abençoe a Rosana Barbosa, Deus te abençoe. Vieram diante dele para abusar daqueles homens, né? E o que acontece é que os homens se aproximou da casa, querendo invadir a casa, e os anjos, aqueles anjos feriu aqueles homens com cegueira, e aqueles não puderam ver as portas da casa, porque senão eles entravam dentro da casa e ia pegar aqueles anjos para abusar dos anjos, né? Abusar dos anjos. Então os anjos fizeram isso, Gênesis 19, versículo 11. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então esses anjos cegaram as pessoas, não permitiram que eles vissem a porta, né? E não entrassem ali dentro, porque eles queriam pegar esses anjos e abusá-los deles, né? Mas ao mesmo tempo, né, o Ló, né, fala aqueles homens, veja só, Ló fala aqueles homens, né? Olha, eu tenho 2 filhas virgens, vocês podem tomá-la e fazer o que quiser, mas deixa esses homens quietos. O que eles fizeram? Não, nós não queremos as suas 2 filhas virgens, nós queremos aqueles 2 homens que entraram, né? Então, a ganância pelo homossexualismo era terrível, né? Era terrível, era muito grande, né? Gênesis versículo 19, Gênesis 19, versículo 17 a 26 fala: havendo os levado fora, disse um deles. Daí o que acontece? Deixa eu falar algo para vocês primeiro. Quando aqueles homens chegaram ali, né, anunciaram: olha, pega as suas coisas,
saiam daí, né? Pega as suas coisas e saiam daí e vai, né? E vai embora. Vai embora. Deus os anjos dá uma determinação. Gênesis 19, 17 e 26. Fala, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida. Não olhe para trás, não olhem para trás, nem pare em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereça. Né? Então a ordem dos anjos é só, saia de Sodoma, vai embora, saia de Sodoma, vai embora e nem sequer olhe para trás para essa cidade. Porque senão aquele que virá e olhar, virará uma estátua de sal. Né? Então a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Converteu-se em uma estátua de sal. Então presta atenção. Quando lá Abraão estava questionando Deus na destruição de Sodoma e Gomorra, estava falando com Deus. Deus, você vai destruir Sodoma e Gomorra por causa de se houver 50 justos? Né? Ele falou, não vou destruir. 45, não. 30, não. 20, não. 10, não. Então, só sobrou a família de Ló. Mas quando eles saíram, a mulher dele olhou para trás. E a mulher dele se tornou uma estátua de sal. Porque Deus havia falado aqui, os anjos haviam falado, se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Esse olhar para trás realmente é literal também. Olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas o que acontece é o seguinte, por que ela olhou para trás? Por que ela virou e olhou para trás? Por que ela não permaneceu olhando para frente, seguindo a determinação de Deus? Porque o seu coração também estava corrompido. O seu desejo de estar naquela cidade, de perder todos os seus bens, porque a palavra de Deus nos fala que Ló, ele era riquíssimo também, ela era uma pessoa muito rica, né? Então vou perder tudo, né? Gostava daquela vida, gostava daquela orgia, gostava daquela baderna, né? Gostava daquela baderna ali. Então o olhar para trás ali, literal também, olhou, virou estátua de sal, também tinha aquele desejo no coração. Então dos 50, não sobrou, né, 5, não sobrou 5, porque saiu 4, saiu Ló, saiu as suas 2 filhas e a mulher. A mulher olhou para trás, virou estátua de sal, ficou 3. Né? Ficou Ló e as suas 2 filhas. Para onde que eles foram? Eles foram morar em uma caverna. Uma pessoa que era riquíssima foi morar em uma caverna. Mas lá na caverna, o que que acontece? Só sobrou Ló e as suas 2 filhas. O que que elas fazem? Elas embebedam seu pai e elas dormem com seu pai e têm filhos com seu pai, né? Tem filhos com seu pai. Então veja só que nem as 2 filhas sobrou. Nem as 2 filhas sobrou. Em 2 cidades, só uma pessoa foi lembrada. Mas por quê? Qual o versículo? Veja só, o versículo 19 e 29 fala assim, ó. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Então assim, Ló ele saiu de Sodoma e Gomorra porque Ló era sobrinho de Abraão. E Deus tinha uma aliança com Abraão. E Deus considerava Abraão. Por isso ele livrou Ló. Por isso ele livrou Ló. Senão ele não livraria Ló. Se Ló não fosse da parentela de Abraão, eu acredito que nem Ló sobraria. Ficaria ali e morreria todos eles ali. Destruído com Sodoma e Gomorra. Então, isso aconteceu no capítulo 19. Então esse texto é muito aplicativo para nós. Você lembra lá no capítulo 14? Você lembra lá no capítulo 14? Eu quero fazer menção, nós estamos no capítulo 18, capítulo 19. Mas você lembra lá no capítulo 14 que quando Sodoma e Gomorra foi aquela guerra lá dos 9 reis, que Sodoma e Gomorra foi preso, todo mundo perdeu tudo. E Abraão saiu, né? Abraão saiu para poder, Aparecida Meirelles, Deus te abençoe. Né? Abraão, ele saiu para
livrar o seu sobrinho Ló, né, que foi preso junto ali com o rei de Sodoma e Gomorra. E ali o rei falou para Abraão: dai-me as pessoas, eu te darei, te pagarei. Abraão falou assim: não, eu não quero nada de você, não quero nenhuma sandália, nenhuma correia de sandália para dizer que você me enricou, não quero nada com você. Abraão não fez uma aliança com o rei de Sodoma e Gomorra, não fez. Mas logo em seguida, na mesma situação, apareceu um homem chamado Melquisedeque. É um sacerdote, rei de justiça e de paz, né? E ofereceu pão e vinho. E Abraão teve uma aliança com Melquisedeque. Esse Melquisedeque era um tipo de Cristo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, né? Sem princípio de dia, sem fim de existência, o qual Abraão poderia fazer uma aliança e este homem não ia prejudicar a aliança dele com Deus, porque ele também tinha uma aliança com Deus, Melquisedeque. Mas com o rei de Sodoma e Gomorra ele não tinha. Mas se Abraão tivesse feito essa aliança lá no capítulo 14, tivesse aceitado alguma coisa do rei de Sodoma e Gomorra, agora no capítulo 18 e 19, Abraão estava ferrado, como diz o ditado popular. Porque ele tinha feito uma aliança, mas ele não fez. Por isso que ele não fez, porque era um rei, era uma terra, né? Era um povo que era grandes pecadores diante do Senhor. Então ele agiu de uma forma correta lá no capítulo 14, né? De não fazer uma aliança com o rei de Sodoma e Gomorra. Ele não fez uma aliança, né, com o rei de Sodoma e Gomorra, né? Isso aí é muito interessante. Romanos 6, versículo 23 fala: o salário do pecado é a morte. Voltando nessa questão aqui, fazendo um reparo aqui, nós não fazemos aliança, nós não temos aliança, nós não fazemos aliança com o ímpio, nós não temos comunhão com o ímpio, nós não podemos fazer uma aliança, né? Nós não podemos ter uma comunhão com os mundanos. Nós não podemos ter essa comunhão. A nossa aliança, nossa comunhão são com pessoas que servem ao Senhor. A nossa aliança, a nossa comunhão precisa ser com pessoas que busquem ao Senhor e não pessoas que não sirvam ao Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? Então Deus pune o homem com a morte, né? Deus pune o pecado com a morte. Deus pune o pecado com a morte. O homem só morreu, só entrou a morte no homem por causa que ele pecou lá no Éden. Senão o homem ia viver eternamente, mas por causa do pecado ele teve que morrer. Agora preste atenção, vamos fazer um paralelo aqui na história daquela mulher samaritana. Vamos fazer um paralelo aqui com a história da mulher samaritana. Lá em João, capítulo 4, nos fala da mulher samaritana. João 4, versículo 39. João 4, versículo 39. Nos fala assim: muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher samaritana. Ela lhe disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Preste atenção. Vamos ver aqui, entender essa questão da mulher samaritana, e eu quero fazer uma ligação lá com o rei de Sodoma e Gomorra, para que você entenda. Para que você entenda. A mulher samaritana, ela era uma pessoa aqui no capítulo 4 de João, ela era uma prostituta, né? Ela saía diante das tardes, né, para buscar água no poço. Mas essa questão de buscar água no poço é como se fosse uma moça ir para a praça, né, procurar um namorado. Então essa mulher foi para o poço buscar água.
a fim de arrumar um namorado. Mas quem estava lá no poço? Quem estava lá no poço? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava esperando ela na sua onisciência. Então o que acontece? Quando ela chegou, Jesus Cristo puxou a conversa com ela. E ela disse assim: mas como pode tu, judeu, conversar com um samaritano? Porque o judeu, ele não conversava com o samaritano, porque o samaritano é uma raça miscigenada. Que é uma raça miscigenada? São raças misturadas. Judeu misturado com gentil, era raça misturada. Então o judeu não se conversava, porque sentia que o samaritano tinha no seu sentimento, né, na sua crença, que era um povo impuro, que era um povo imundo. E eles não poderiam ter esse vínculo com o samaritano. E Jesus, sendo um judeu, ele estava conversando com aquela mulher. E aquela mulher, né, ficou ali e falou assim: olha, você veio buscar água? Eu tenho uma água que você tomar dela, você jamais terá sede. Daí ela falou assim: ai, que água é essa, né? O poço aí é fundo, não tem como tirar. Então, realmente, o poço é fundo, ela não tem como tirar. O que ela está fazendo lá para pegar água, se ela não dá conta de tirar? Ela estava querendo que alguém tirasse para ela e ali, né, namorasse ela, né? Então, por que nós falamos que ela é prostituta, né? Por quê? Porque o texto fala assim: olha, Jesus fala para ela assim, ó, bem sabes que você, né, não tem marido, né? Bem sabes que você não tem marido e que você já teve 5 maridos. Você fala: 5 maridos? Não, mas já teve 5 maridos, não importa, né? Não significa que ela é prostituta se ela teve 5 maridos. Não significa, porque um pode ter morrido, casou de novo, morreu, casou de novo, morreu, casou de novo, morreu, casou de novo, morreu, casou de novo. Viúva negra, né? Ela daquela viúva negra. Ele falou: você já teve 5 maridos. Aí não se mostra que ela é prostituta, mas Jesus falou: e o que você tem agora não é seu. Veja só, né? O que você tem agora não é seu. Então Jesus revelou a vida dela e falou assim: olha, né, você está com esse problema. Você precisa o quê? Da água da vida. Você precisa da água da vida. A água da vida, você precisa do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia não mostra que Jesus, ele é a água. Jesus, ele não é a água. Jesus, ele é o pão da vida. A água da vida é o Espírito Santo, né? Você precisa restaurar o seu emocional. Você precisa restaurar o seu interior. Você precisa restaurar a sua vida, né? E quem vai fazer isso é o Espírito Santo que vai fazer isso na sua vida, né? Então, o Senhor ofereceu para ela o remédio. E ali naquele momento, o que aconteceu? Ela reconhece que ele é o Salvador. Ela reconhece que ele é o Messias, que ele é o prometido. E o que ela acontece? Ao encontrar Jesus, ela saiu correndo e foi anunciar os samaritanos da mesma raça dela, o da mesma cidade. Foi o versículo que eu li, né? Versículo 39. Ele fala assim, ó, quando ela falou assim: olha, apareceu um homem, contou tudo o que eu sou, tudo o que eu fiz, né? E ele restaurou minha vida e falou que tem uma água viva para mim, né? E a partir daquele momento ela, como se diz, aceitou Jesus verdadeiramente e transformou sua vida. E contou o seu testemunho. Ela contou o seu testemunho para muitos samaritanos, e muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho dela e por causa daquilo que Jesus fez, né? Porque ela foi buscar Jesus e Jesus ficou 2 dias na casa deles. E Jesus ali anunciou o evangelho do reino e eles passaram a crer em Jesus. Por quê? Porque a mulher samaritana deu testemunho dele, encontrou com Jesus e deu testemunho dele e mostrou a sua mudança de vida. O que isso tem a ver com o rei de Sodoma e Gomorra? Preste atenção o que tem a ver com o rei de Sodoma e Gomorra. A Elis Coutrin, Deus te abençoe, Elis Coutrin. Então o que isso tem a ver? O rei de Sodoma e Gomorra, quando ele foi preso naquela guerra dos 9 reis, ele foi preso juntamente com tudo que eles tinham. Perdeu tudo. Mas quem foi que livrou eles? Abraão.
Abraão foi lá com os 318 homens e livrou o rei de Sodoma e Gomorra. Um homem que não sabia de guerra, um homem que não tem um povo de guerra, um homem que não é de briga, um homem que não trabalhava nessa área, era pastores de ovelha, cuidadores de ovelha, não entendia nada de guerra. Então o que acontece? Preste atenção. O rei de Sodoma e Gomorra ele viu que aquilo ali era a mão de Deus. Eles viram aquilo ali, que foi Deus que libertou eles, foi Deus que salvou, foi Deus que usou a vida de Abraão. E se naquele momento ali, em que eles vissem que Deus estava com Abraão, que o Deus de Abraão livrou eles, reconhecesse os seus erros e voltasse ao caminho correto e fizesse uma aliança com o Deus de Abraão, eles não seriam destruídos lá no capítulo 19. Eles não seriam destruídos. Então o testemunho de Abraão poderia salvar a vida do rei de Sodoma e Gomorra. A Torres. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então eles poderiam salvar a vida deles. Poderia sim salvar a vida deles. Através do testemunho de Abraão. Lá no capítulo 14. Quando eles viram a mão de Deus sobre a vida de Abraão. Mas o que acontece? Eles não reconheceram o Deus de Abraão. Eles não voltaram ao caminho do Deus de Abraão. Mas sim, desviaram do caminho do Senhor mais ainda. Cada dia mais ainda. Mais e mais. Qual a diferença da mulher samaritana? Que mesmo dentro do pecado dela, o que aconteceu? Ela reconheceu que estava errado e mostrou um testemunho de vida e mudou a sua vida. E muitos creram naquela mulher em virtude do testemunho dela, do que ela falou. Né? Então, aqui, né, entra o capítulo 21. No capítulo 21, né, a promessa, capítulo 21 de Gênesis, né, a promessa se cumpre na vida de Abraão e de Sara. Abraão tinha 100 anos quando Isaac, o filho da promessa, nasce. O Isaac, filho da promessa, nasce. Né? E Sara tinha 90 anos quando ela deu à luz a Isaac. E aí se cumpriu a palavra. Saia da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, eu te multiplicarei e exaltarei seu nome. Abraão, será de ti e de Sara a sua descendência, né? Isaac. Né? Cumpriu-se a promessa de Deus de trazer um filho a eles. Né? Um filho a eles, né? No capítulo 21 de Gênesis. Ok? Preste atenção. Abraão teve vários filhos. Teve Ismael. Né? E Deus abençoou a vida de Ismael. Falando para ele assim, você vai ter 12 príncipes. E você vai ser grande. Abraão teve Isaac. E é o filho da promessa. Por que falamos o filho da promessa? Porque a promessa de Deus viria sobre Isaac. A promessa messiânica. Preste atenção. Quando o homem caiu lá no jardim do Éden, né, no Gênesis 3, versículo 15, fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa. A primeira promessa que viria o Salvador. É a primeira promessa que viria o Messias. Então precisa de uma linhagem messiânica. Né? Precisa uma linhagem messiânica. Né? Precisa de uma linhagem messiânica. Qual é a linhagem messiânica? Qual é a linhagem messiânica? Adão e Eva, né? Teve Abel foi morto. Caim foi a pessoa que matou Abel. Depois nasceu Sete. Vamos ver só a linhagem messiânica para terminar a live. Depois eu falo de novo. Né? Adão e Eva, 7 filhos. Não é 7 filhos. 7 é o nome do filho. Né? 7 veio a aliança messiânica. 7 veio Noé. Noé veio, tem 3 filhos. Sem, Cã, Jafé. Vem de Sem, Adão e Eva. 7, Noé, Sem, e agora Abraão. A linhagem messiânica. Abraão e Isaac.
essa é a linhagem messiânica, né? Através de Isaac viria o descendente. Depois de Isaac tem filhos, Jacó e Esaú. Jacó é a linhagem messiânica, tem 12 filhos, né? 12 filhos tem que ser de um, não pode ser dos 12. Judá, né? Judá tem filhos, vai chegar até Davi. Davi tem filhos, vai chegar até José. José e Maria, né? José e Maria tem Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. O descendente que viria a linhagem messiânica, ok? Então, este é o filho da promessa, Isaac, aquele que viria o Messias. É claro que lá na frente. Amém? Então, nós estamos terminando o nosso estudo agora, né? Que Deus possa abençoar todos vocês que passaram por aqui, vocês que ficaram há mais tempo. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live, ainda nós vamos orar, abençoando a vida de vocês, né? Compartilhe a live. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Ainda a história de Abraão era muito grande, né? E nós vamos ainda falar a quarta parte. Eu acho que essa é a terceira parte da vida de Abraão. Ainda nós vamos falar a quarta parte da vida de Abraão e para nós fechar a história de Abraão, ok? Então que Deus te abençoe. Compartilhe a live. Você que é de Braslândia, venha nos nossos cultos em nome de Jesus. Vamos orar, né? E Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida de cada um que participou da live, Pai, sobre esse estudo bíblico, que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa trazer as bênçãos do Senhor, que essas pessoas possam tomar posse da tua graça, tomar posse da tua bênção. Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor alcance essas famílias, que o Senhor alcance esses lares, que o Senhor alcance, Senhor, cada um. Livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?